Muito bem-vindos, marceneiros, marceneiras do nosso Brasil, a mais um episódio do Marcenaria 2x. Aqui nós vamos mostrar para você estratégias que nós ajudamos, os marceneiros a dobrar a produção da sua marcenaria sem trabalhar mais por isso, sem você ter que se matar trabalhando na sua empresa. Então é isso que nós apresentamos aqui nesses nossos vídeos do Marcenaria 2x. E eu sou o Vitor Hugo, marceneiro há mais de 15 anos, e o tema do nosso episódio hoje é montar móveis antes, dentro da marcenaria. Acelera a minha produção ou empata a produção? Então vamos conversar sobre isso hoje, né? Sobre montar antes, montar na casa do cliente, qual que é a melhor opção, né? E o que é isso, na verdade? Montar móveis antes. É que hoje a gente vive, né? Eu tenho uma colinha aqui, pessoal, então pode ir entrando aí, se tiverem dúvidas pode ir mandando, vamos conversando junto, tirando dúvidas, uma troca de informações aí, vamos trocando conteúdo de marceneiro, contando histórias aí, né? O que acontece no dia a dia da marcenaria, que a gente sabe que não é muito fácil. Então eu tenho uma colinha aqui para não me perder também. Mas o que é esse montar ou não montar móveis antes dentro da marcenaria? É que todo marceneiro, uma hora ou outra, ele vai ter que montar o móvel que vendeu, isso é óbvio. Quando você vende para o seu cliente, uma hora você vai ter que montar. Só que essa parte da montagem, com essa difusão que tem hoje na internet, com as pessoas colocando como é a sua produção, como é dentro da sua marcenaria, como eles fazem do jeito deles, muitos marceneiros que estão há anos no mercado ou novatos, às vezes acabam se perdendo. Porque eles vão lá e ver, puxa, aquele cara que faz daquele jeito, é um jeito legal, eu vou copiar ele. Ou daquele jeito que aquele outro faz, não, vou parar agora, vou fazer daquele outro jeito. Então acaba tendo muita informação e pouca decisão. E isso acaba atrasando o processo da pessoa, porque ela sempre tem que estar aprendendo a fazer algo novo. Está sempre querendo fazer algo melhor. E ela não consegue, às vezes, definir o que fazer, né, ou o que não fazer. Então isso acaba atrasando a produção, em vez de acelerar ela, ou até mesmo dobrar essa produção. Então, por isso que é o que nós queremos conversar hoje, né? Dizer os prós, os contras, o que a gente já testou aqui, né? Porque nesses 18 anos de empresa, nós já testamos bastante coisas, né? A gente já testou montar na casa do cliente, fazemos montagem aqui dentro da marcenaria, módulos, desmontado. Então, tem vários jeitos. E hoje nós vamos definir os pontos, né? Dos prós, dos contras, do que... o que pode facilitar ou não, né? E você tomar a sua decisão, né? Porque cada caso é um caso. Nossa marcenaria aqui é uma marcenaria que tem um bom espaço, que nós temos um maquinário com um local bom para montagem. Então você tem que analisar também a sua cidade. Quando, por exemplo, hoje está chovendo muito aqui na cidade, né? Nós tínhamos marcado para um cliente uma montagem para amanhã. Só que, como é que a gente vai descarregar numa loja onde não tem estacionamento coberto, todos os móveis com MDF com uma chuvarada? Então, olha só, não dá para simplesmente sair e montar com vários módulos ou debaixo de chuva. Então, cada caso é um caso e você vai analisar. E se você está assistindo ao vivo agora ou vai ver a gravação depois, né? Vai pensando em como é o seu dia a dia, como é a sua empresa e analise se você consegue replicar ou não. Para você não perder tempo aí decidindo o que fazer. Você tem que meditar, pensar e colocar em prática. E nós temos algumas diferenças, né, do que é essa montagem dentro da marcenaria ou na casa do cliente. E nós vamos falar sobre 3 pontos principais que eu defini aqui. Tem vários motivos, mas eu separei 3 que foram cruciais para nós tomar as decisões que nós tomamos aqui dentro da nossa marcenaria. Primeira coisa é a questão de espaço, tanto o seu, da sua marcenaria, quanto da casa do seu cliente. Segunda coisa, você tem que pensar se der algum problema, se der algo de errado. E a terceira coisa é o incômodo para o seu cliente. Vamos dissecar cada um deles para a gente ir conversando sobre cada um desses pontos. Então, o primeiro é a questão do espaço. Você tem espaço dentro da sua marcenaria para montar os móveis que você vendeu para o seu cliente? Por exemplo, tem pessoas que têm galpões grandes, bem espaçosos, com bastante espaço para você fazer a montagem dele completo. Às vezes uma casa, um quarto, um apartamento. Então você tem um espaço grande. Agora imagine, por exemplo, que você não tenha tanto espaço. Às vezes você está até fazendo uma garagem, né? Que muita gente começa em locais pequenos, com pouco espaço. E aí
Quando você não tem tanto espaço, é que você tem que analisar em qual é a melhor opção. Só que, imagine, por exemplo, que você está produzindo uma casa inteira. Casa com 3 quartos, banheiro, cozinha, vários móveis. Imagine que você vai ter que montar tudo isso. Como que você pode organizar a sua produção para que você consiga montar alguma coisa dentro da sua marcenaria? Primeiro, se você fizer tudo isso e deixar tudo montado dentro da sua marcenaria, isso pode dar um problema, porque você vai ter um monte de móveis amontoado dentro da sua marcenaria. Imagina uma cozinha lá montadinha, bonitinha, de repente você vai colocar um roupeiro, aí de repente já tem um banheiro, aí tem outro roupeiro porque são 2 quartos, entendeu? Então você vai ter um monte de móveis amontoados ali dentro, e isso começa a se tornar perigoso. Porque você pode ter problemas, né? Você pode estar lá com... você tá lá montando... A cozinha tá pronta, com as frentes todas dela montadinha, bonitinha. E de repente vai montar o roupeiro e pá, dá aquela batidinha na quina e estraga a cozinha que estava pronta. E a peça do roupeiro que você vai montar. Então você tem que pensar no espaço que você tem para você evitar esse tipo de problema, né? E outra coisa que você tem que pensar na questão de espaço é se você vai querer fazer isso na casa do cliente. Imagine que você não montou nada aqui na marcenaria. Você vai querer montar tudo lá, né? Você não fez as pré-furações, nada, né? Você só fitou ela e fez os cortes e mandou para casa do cliente. Não fez nada. E aí chega lá, imagina, montar esses móveis, por exemplo, numa cozinha, na sala do cliente ou no próprio quarto. Será que lá vai ter espaço suficiente para você fazer os ajustes, colocar as peças, as laterais? Às vezes até mesmo uma bancada para montar gavetas. Né? Imagina, montar gaveta na casa do cliente, né? Será que vai ter um local adequado para você fazer todas as montagens, esse espaço que você teria dentro da sua marcenaria? Então é bom você pensar nessa questão de espaço, né? Porque às vezes você acha que vai ter um espaço bom porque você viu lá, né? Mas imagine, você está montando todos os móveis, né? Às vezes é um móvel pequeno, beleza, né? Mas imagina essa questão de espaço, né? E se você montar ele na marcenaria, é mais fácil de você fazer um esquema, por exemplo, como a gente faz aqui, né? A gente monta, por exemplo, toda a cozinha, aí tira elas, faz tipo em módulos, né? Faz alguns módulos dos balcões, das gavetas, e separa elas e cobre com panos. Nós compramos vários daqueles panos de transporte, de mudança, e a gente vai cobrindo ele com panos, coloca isopor, papelão nos móveis, quando é muita coisa, para a gente poder fazer uma viagem só. Então, por exemplo, às vezes é um cliente que ele tem lá uma casa, que nem a gente fechou ano passado, foram 3 casas seguidas. Então e era longe, né? Daqui da nossa cidade lá para a capital, Florianópolis, dava quase 3 horas de viagem, dava 150 quilômetros, né? É perto, relativamente perto, mas a questão é que você fazer vários trajetos para uma montagem é perca de tempo. Então não é contraprudente você querer dobrar a produção, sendo que você perde tempo com viagens. Você faz uma cozinha e entrega, você faz um roupeiro e entrega. Não. Então você faz todos os móveis, monta eles, ou não monta, né, no caso, queira montar na casa do cliente, e aí você faz uma viagem só. Então a gente fez todos eles, montou o que deu para montar aqui na marcenaria, contratou um caminhão e levou todos os móveis para montar numa viagem só. E em 2 dias nós montamos tudo. Então você agiliza o seu processo. Mas para você agilizar esse processo, você tem que pensar se, caso você está fazendo isso, num possível problema que pode dar na montagem. E esse é o segundo ponto, né? E se der algum problema? É que assim, pessoal, nós somos imperfeitos, né? Ninguém pode dizer que nunca errou, né? Quem nunca errou um corte aí na sua marcenaria que passou a serra lá e cortou 10 centímetros maior ou 10 centímetros menor, atire a primeira peça de MDF, né? Porque, cara, quem é marceneiro, um dia, se não errou ainda, vai errar uma peça. E às vezes isso é por N motivos. Às vezes você está estressado, você, sei lá, você teve uma negociação ruim com o cliente, ou você teve um problema lá, que nem, por exemplo, essa semana aí fui cortar uma peça e em vez de eu colocar uma medida, eu coloquei 10 centímetros a menos, descontei 2 vezes o rodapé. Puxa vida, olha, já fica nervoso, já fica ansioso e vai ter que comprar outra chapa e o cara fica preocupado. Então, como que eu resolvi esse problema? Porque eu montei dentro da minha marcenaria. Até a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, perguntando, né, o que as pessoas, os marceneiros, né, as marceneiras, porque nós temos mulheres marceneiras também, o que eles acham
da montagem de móveis antes da marcenaria, de você montar todas as caixas, os módulos dentro da marcenaria. O que vocês acham? Qual que era a opinião deles? E eles disseram que isso aqui, ó, prever possíveis falhas antes de ir para o cliente, foi uma que uma respondeu. Outra disse, se der algo de errado, tu corrige na firma e não na casa do cliente. Muito bom. Outra coisa, agiliza o processo de montagem no cliente e evita de acontecer erros. E também disse, consegue ver se vai se encaixar tudo direitinho. Perfeito! Olha só como todos eles têm a mesma linha de raciocínio. Se você está assistindo isso e você nunca pensou em montar os móveis, todos eles dentro da sua marcenaria, pense como esses marceneiros que têm uma mente aberta, de pensar que pode acontecer errado, né? Pode acontecer de dar um pequeno erro, e aí dentro da marcenaria você conserta ele. Boa noite, Wellington. Entrou aí na live também. Quem está entrando aí, agora nós estamos falando sobre se vale a pena ou não montar móveis antes na sua marcenaria ou na casa do cliente. E estamos falando sobre os problemas que pode acontecer, como por exemplo, né, você pode estar montando um roupeiro. O que acontece geralmente? Você corta as laterais do roupeiro, você faz as prateleiras, as gavetas e deixa todas as peças cortadas. E aí você pensa, poxa, eu não vou fazer o trabalho dobrado, montar na minha marcenaria, desmontar, colocar no caminhão, chegar na casa do cliente, montar de novo. Já cansei só de falar, né? Mas será que isso é perca de tempo? Vamos voltar agora de novo. Eu corto o meu roupeiro, ou eu pego as peças terceirizadas, que muitos marceneiros estão fazendo isso, monto ele na minha marcenaria, levanto o roupeiro, coloco as gavetas, coloco as frentes das gavetas, coloco os trilhos, coloco as portas, deixo ele montadinho. A única coisa que eu não faço é colar os rodatetos, os acabamentos. E depois eu desmonto todo ele. Será que isso é perder tempo? Não, pessoal. Porque você está ganhando, na verdade, você está montando, trabalhando dentro da sua empresa. Você está fazendo tudo aí dentro. Você está montando todos os móveis. Você está fazendo tudo ele aí dentro, no tempo que você gastaria lá dentro da casa do cliente. E aí você vê aqui o teu roupeiro bonitinho, montadinho, com todas as portas. Aí você vai lá colocar 3 frentes de gaveta. Quando vai colocar a quarta, puxa, tá maior. Aí você tá lá na casa do cliente. E aí você tá fazendo a mesma coisa. E caramba, ficou maior. Olha só, por 3 centímetros. E aí o que você vai ter que fazer? Voltar para a marcenaria, cortar essa peça, levar de volta. Você pode até usar uma SP6000 que nós temos aqui. Levamos quando acontece algum desses problemas. Cortar, fazer um remate, e se ficou menor, aí você vai ter que vir fazer a peça toda de novo, fitar ela, entendeu, pessoal? Então, tente economizar o seu tempo aqui, resolvendo esses pequenos erros que vão acontecer. A gente quer sempre minimizar eles, né? Mas pode acontecer, né? Infortunadamente, mas minimize eles aqui dentro da sua marcenaria. Você verifica antes. Você está lá com o teu móvel montado, confira a medida da parede. Você não foi lá medir a parede do seu cliente? Quanto tem lá? 3 metros? Legal, o móvel tem que ter quanto? 3 metros. Se ele tem 2,95, tá errado. Ou você deixou essa folga, ou você vai dar ou você fez assim. Agora, se ele tiver 3,10, vai passar pela janela, vai passar pela porta do cliente, não vai abrir uma porta? Você vai fazer isso? Não. Você consegue fazer o arremate ou a reforminha ou dar aquele ajuste aqui na marcenaria. Então você consegue ver, ajeitar, dar todos esses arremates já dentro da marcenaria. O Wellington disse que hoje mesmo recebi o material e estou montando para amanhã montar no cliente, salvo pela mentoria. Legal, obrigado, Wellington. Nosso querido aluno aí que está voando com a sua marcenaria agora, né, Wellington? Que legal, que bom, já está mandando bala na montagem. E é isso aí, monte para amanhã já está pronto o cliente. E é o terceiro ponto muito importante de tudo isso. O incômodo para o seu cliente. Pessoal, nós que somos marceneiros, temos que pensar no nosso cliente. Isso se chama empatia até. Deixa eu só tomar uma água aqui. Por quê? Nós temos que ter empatia pelo nosso cliente. Vamos imaginar que você está montando uma cozinha e você não montou ela antes na sua marcenaria. Aí quando você vai montar, ela dá aqueles 10 centímetros maior. Está passando pela porta.
que nós acabamos de comentar. Aí, você montou, você olhou, puxa vida, que droga, vou ter que cortar. Beleza, você é marceneiro, você manja, você consegue arrumar, você vai dar aquele arremate, você vai fazer o seu jogo de cintura, mas o cliente que está ali olhando, o que ele vai o que ele vai falar? O que ele vai pensar? Ele vai olhar e, poxa vida, esse marceneiro aí azedou, né? E agora? O que ele vai fazer? Aí você começa a cortar lá na casa do cliente, você começa a remendar, desparafusa tudo. Aí ele olhando, meu, cara, olha só o que ele está fazendo. E aí depois que tiver tudo pronto, você conseguiu arrumar, deixou bonitinho. Sabe o que vai ficar na cabeça do cliente? Vai ficar com aquele pensamento, poxa, a cozinha ficou lindona, parabéns, né? Mas aquele cantinho ele errou. Aquele cantinho lá ele teve que cortar tudo. Sempre vai ficar com esse pensamento. É o pensamento das pessoas, porque elas sempre vão lembrar do pior, né? Não de todo o conjunto, né? É que nem quando você tem um carro aí, né? Você vai lá e você vê o cara andando com o carro, ele dando-lhe pau, fazendo cavalinho, subindo o morro, patinando o carro. O carro tá bonito, tá inteiro, mas você sempre vai lembrar do quê? Que, poxa, eu não vou comprar aquele carro porque o cara sempre ficava dando cavalinho de pau, então o motor já deve estar pauleado, os pneus já devem estar do gasto, o amortecedor estourado, né? Porque ele ficou estragando o carro, mas o carro tá bonito. A cozinha tá bonita, mas ele sabe que você teve que desparafusar tudo, fazer um remendo, um corte, sei lá o que você fez ali, porque você sabe o que fez, mas ele não. Então ele vai sempre ficar com aquela agulha cutucando, né? Não todos os casos, né? Mas pense no seu cliente em evitar esse tipo de desconforto para ele. Outra coisa que pode causar desconforto para o cliente é a parte do incômodo na casa dele. Pessoal, vocês, marceneiros, vocês estão entrando na vida íntima do cliente, literalmente, porque é a casa dele. Se ele já estiver morando lá, pior ainda. Ele tem lá todos os seus móveis, outros móveis talvez, mas os seus eletrônicos, televisão, geladeira, forno, seus computadores, etc. Tá tudo lá bonitinho para fazer toda a casinha dele pronta lá. E aí ele vem o marceneiro. Ele vai montar meus móveis. Uxa, o sonho da vida dele. Ele guardou meses de dinheiro para aquele móvel. Pensa, é o sonho dele fazer aquela cozinha, aquele quarto todo completinho. E aí você chega com todas as peças desmontadas. A cozinha toda desmontada, as laterais todas desmontadas. E ele começa a furar, e fura, e fura, e fura, e faz furo de dobradiça, e coloca perfil, e monta gaveta, e pó pra aqui, pó pra lá. Quem é marceneiro mesmo aí, que sabe como é uma montagem, sabe o quanto de sujeira gera uma montagem de um móvel. Por menos que seja só os furos, mas gera bastante bagunça. E aí vai gerando aquela bagunça. E quanto tempo você demora para montar um roupeiro inteiro, um quarto com cozinha, sei lá. Você vai levar aí um dia? Não, né? Para instalar os móveis vai um dia. Agora, para montar todos eles, às vezes vai 2, 3 dias. Imagina você 4, 5, 10 dias na casa do cliente, furando e parafusando e montando e cortando, às vezes, uma pecinha que ficou maior ou menor, dentro da casa do cliente, dentro da intimidade dele. Será que ele vai ficar feliz com você? Ver você todo dia, ui, lá vem o marceneiro de novo. É que nem aquele pedreiro de reforma, que sempre quando vai quebrando alguma coisa, vai estragando outra e tem que arremendar e arrumar e o cara já não aguenta mais ver o pedreiro, né? Por causa que nunca termina, né? Por isso que eles não gostam muito, muita gente não gosta de reforma, porque reforma dá muita bagunça. Então não queira que ele não goste de você como marceneiro. Isso estraga o seu nome também. Então você montar na marcenaria, você economiza esse desgaste para o seu cliente. Já é um ponto positivo para ele falar bem de você para as outras pessoas. Então imagina, você chega lá com os balcões da cozinha todos montados, só chega, faz furo de serra-copo, faz furo na parede para instalar um aéreo, faz os cantinhos e tal. E em um dia você monta toda a cozinha dele, uma cozinha grandona, monta toda a cozinha. Poxa vida, que maravilha! E olha, pessoal, tem clientes nossos que eles geralmente perguntam: quantas semanas vocês vão levar para montar? A gente diz assim para ele: hoje no final do dia a gente termina. Ele: sério? Tudo isso tão rápido? Nós demoramos no máximo um dia, meio dia para montar um móvel, dependendo do grau de dificuldade, dependendo do quanto de instalação vai ter que ser feito, de aéreos, cortes, instalações elétricas, hidráulicas, que é o que demora muito. No máximo 2 dias, um móvel muito grande e complexo. Porque nós já deixamos tudo pré-furado e pronto aqui na marcenaria. Então tudo que você tiver que fazer,
faça na marcenaria para você evitar esse desgaste para o seu cliente, essa incomodação, esse peso para ele, fica toda aquela bagunça. E você vai facilitar, acelerar muito o seu trabalho. Por isso, pessoal, pense também, quando você estiver fazendo seus móveis, em como é a casa do cliente e como vai ser feita a montagem lá. Porque você dentro da marcenaria, você montar todos os seus móveis ali dentro, você vai ter todo o seu espaço, você vai detectar os problemas que podem acontecer e pense o seguinte, você vai ter todos os equipamentos à sua mão. Imagina, você preferia que um cirurgião fosse fazer uma cirurgia em você na sua casa? Ah, eu vou lá fazer a cirurgia dele com minha bolsinha de portátil, com meus equipamentos, vou lá abrir o coração dele, fazer lá dentro do seu quarto, na sua cama, lá fazendo a cirurgia? Não, você quer que ele te opere lá no hospital, com todos os equipamentos, com todo o auxílio médico, com todos aqueles equipamentos que um hospital pode fornecer para ele te fazer a melhor cirurgia possível. Por isso, você, marceneiro, montando dentro da sua marcenaria, ali é o seu hospital. Você tem todos os seus equipamentos, você tem todo o suporte necessário, todo o acesso às ferramentas para qualquer coisa. Você vai agilizar e muito a montagem dos seus móveis fazendo assim. Por isso, quando você for montar, pense em quanto tempo você vai ganhar aqui dentro da sua marcenaria. Por mais que você tenha que fazer uma desmontagem, poxa, vou ter que fazer um painel todo e desmontar ele. Eu vou perder tempo. Não, você vai ganhar tempo. Porque você vai ganhar tempo lá na casa do cliente, porque lá é só furar a parede e instalar. Lá você não vai ficar na casa do cliente incomodando lá a vida dele, você não vai ficar lá atrapalhando, sujando, ou às vezes se der algum probleminha, né, você vai lá e ele vai ficar meio chateado porque você fez alguma coisa que demorou demais, ou sei lá, quebrou alguma coisa sem querer. Nós estamos suscetíveis a erros, pessoal, marceneiros. Por isso, sempre pense que você vai agilizar o seu processo, né? E se você está assistindo aí a nossa live, o nosso vídeo, né? Se você está assistindo, deixe o seu curtir, fale o que você está achando, o seu comentário, né? Se faz sentido isso para você ou não, né? Se facilita ou não esse processo de montagem, porque a gente aplicou isso aqui na nossa marcenaria, a gente utiliza bastante e com certeza ajudou a nós a dobrar a produção da nossa marcenaria e principalmente dos nossos alunos, né? Nós ajudamos eles a fazer isso, né? E então, quando você for pensar nisso, pense com carinho em montar dentro da sua marcenaria. Mas é claro que existem exceções, né, marceneiros? Todos nós sabemos que nem tudo dá para ser montado antes, né? Por exemplo, nós vamos fazer agora, nos próximos meses, nós vamos fazer uns painéis. Vai ser uma recepção muito grande. Ela tem 10 metros por pé direito de 3. E são 10 metros de painéis dos 3 lados. Das 2 laterais, cobrir um elevador e teto. Como é que nós vamos montar tudo isso aqui dentro da marcenaria? Não dá para fazer um corredor sem parede, 10 metros de comprimento. Então a gente tem que fazer a projeção. A gente faz toda a estrutura, deixa todo preparado ela. Mas a gente vai ter que fazer a maioria das coisas lá no apartamento do cliente. É um escritório, é uma recepção, mas a gente já está preparando tudo para agilizar lá na hora da montagem. Então, tem exceções que você não vai conseguir fazer tudo aí na sua marcenaria, fazer toda a montagem, mas tente ver o que você pode fazer aí. Por exemplo, o que nós podemos fazer dentro da marcenaria para evitar erros, né? Vou dar mais um quarto ponto bônus aqui, de coisas que vão ajudar você a decidir se você monta na sua marcenaria ou você monta na casa do seu cliente. Pense assim, uma cozinha. O que é uma cozinha? São vários módulos com portas, gavetas, balcões que são geralmente mais baixinhos, né? Com portas já menores. Então pense na hora de você fazer a estrutura do móvel, você já fazer ele com módulos menores, para que você possa fazer um transporte seguro dele também, para evitar que ocorra no transporte esses módulos montados colisões, e também para que eles ocupem menos espaço no transporte, dependendo do método que você vai utilizar, né? Por exemplo, nós montamos todas as caixas aqui, né? Fundo, lateral, deixa os acabamentos, as portas, tudo instaladinho. Aí a gente só tira do caminhão e vai colando um do lado do outro, parafusa eles, só faz os furos das elétricas, dos esgotos, das águas e deixa tudo cozinha.
Pessoal, tem cozinhas que a gente monta em meia hora. O que dá de problema é a parede do cliente, às vezes o piso torto, às vezes uma instalação elétrica lá que tem que ser feita, que daí demora pra caramba para fazer a puxação. É muito rápido. Imagina, quanto mais rápido você instalar, mais rápido você vai receber e mais feliz o teu cliente vai ficar. E é nesse processo de instalação que você consegue agilizar o processo de produção da sua marcenaria. Voltando ao processo de produção, você não pode ficar preso a decisões em vez de você estar produzindo. Você não pode ficar pensando, será que eu monto aqui? Será que eu monto lá? Será que agora essa lateral é aqui? Chega lá na casa do cliente cheio de peça para todo lado, você não sabe o que fazer, onde que eu vou? Não, você tem que chegar lá e já saber o que fazer, já chegar instalando, montando. E já colocar e ir embora. Quanto menos o teu cliente vê você lá dentro da casa dele, menos você vai se incomodar. E isso é outra coisa que pode acontecer muito com os clientes, né? Às vezes o cliente está lá vendo você montando. Antes de você montar, não acontece isso às vezes? Oh, mas ali não vai... Não, eu não tinha pedido para você fazer um aériozinho aqui? Ah, não, sim, é que eu estou montando ainda, né? Nunca aconteceu com você isso? O cliente está lá, você montando, e ele perguntando, mas não vai num arremate aqui, ó, que está meio aberto? Daí, não, calma, que a gente vai fazendo os acabamentos. Então, acontece isso, né? Então, imagina, você vai lá na casa do cliente, vai um dia, monta toda a caixa do móvel, aí tá tudo sem porta, porque não veio com a porta, né? Aí chega no outro dia o cliente, olha, mas eu olhei aqui dentro e vai ficar assim mesmo, esse acabamento? E as portas? Eles querem saber o que está acontecendo, né? É natural deles, né? É igual quando você está construindo uma casa, né? Você vai construindo, vai mudando e muda aquilo e vai tomando decisões diferentes. Acontece. Então, para evitar de o cliente ficar, às vezes, com aquele sentimento de que está faltando alguma coisa, leve ele pronto. Quando você leva ele pronto, fica rapidinho, o cliente ele vai vendo tudo bonitinho, acontecendo rápido. Quando vem, menos de um dia, às vezes ele vai sair trabalhar, quando volta, tá pronto os móveis. Ele fica feliz da vida. Então, pense de novo, pense no seu cliente. O cliente, aquela frase que todo mundo diz, né, que o cliente tem a razão, ele tem a razão de estar feliz com o seu móvel. Mas se você não proporcionar isso para ele, pode se tornar um pesadelo. E nós não queremos ser o marceneiro pesadelo da cidade, né? Onde ele vai chegar e você pode ter um preço ótimo, uma qualidade ótima, mas ele chega e diz lá pro vizinho dele, olha, cara, nunca mais faço aquele marceneiro lá. Cara, ficou 15 dias montando uma cozinha aqui, uma bagunça, furou um monte de coisa, cortou peça para todo lado, sujeirada. E isso é uma coisa que a gente vai falar ainda em uns próximos vídeos, né? Sobre limpeza dentro da casa do cliente, né? Sobre organização dentro da casa do cliente. Porque é ali que nós deixamos o nosso nome da nossa marcenaria ou da sua marcenaria, dentro da casa do cliente. Por isso, sempre tente ficar o menos tempo possível dentro da casa dele, né? E quando você pensar em montar os móveis, você sempre decida, né? Se isso vai facilitar o meu trabalho. Você não pode morrer de trabalhar. Você não pode ficar preso dentro da marcenaria. A gente toca muito nessa tecla e vamos tocar nela em todos os vídeos. Você não pode ser dono de uma empresa e ficar preso dentro dela. Você é dono de uma empresa para você ter tempo, para você, para sua família. Você não pode ficar preso dentro dela. Então você tem que ajeitar todo o seu processo de produção para que você ganhe esse tempo. Então vamos falar agora sobre um outro móvel, o roupeiro. Imagina que muita gente faz isso, né? Monta o roupeiro só lá na casa do cliente. Mas se você fizer a furação antes, deixar os furinhos prontos, faz uma marcação, né, de como você pode instalar lá na casa do cliente, se torna muito mais rápido o processo de instalação. Você coloca todo o móvel, porque aqui na marcenaria você já montou ele, você já conferiu a medida, você já viu que está tudo certinho. Você só vai lá montar ele, levantar e encaixar dentro do lado da parede do cliente. Agiliza o seu processo de montagem. E enquanto você está lá montando, você não pode perder 10 dias na casa do cliente montando um móvel. Em 10 dias lá montando, você podia ter aqui dentro da marcenaria ter montado esse roupeiro, deixado ele lá de um lado, começado outro projeto, ou às vezes ter encomendado uma chapa, ou ter resolvido algum pepino aí em outra coisa, enquanto você vai lá em um dia, monta o roupeiro, volta para a marcenaria e a produção não para. Não pode parar a sua produção, você não pode perder tempo. Você tem que ganhar tempo e, consequentemente, tempo para você.
Você não pode ficar perdendo tempo com esses tipos de enrosco de montagem. E isso acontece muito. A montagem, para quem é marceneiro aí sabe, né? Às vezes a montagem pode ser o pior dos dois mundos, né? Pode dar tudo certinho, fica maravilhoso, não dá nenhum erro. Mas às vezes tem aquela que parece que é o pepino do ano. Dá tudo errado, às vezes quebra uma pecinha, ou fura um cano, já aconteceu com nós, furar um cano às vezes numa montagem, e aí estraga o dia já, você não pode mais montar, tem que voltar no outro, porque daí tem que vir pedreiro. Ou às vezes acontece de chegar lá e era uma medida, quando chega lá eles alteraram um encanamento e não avisaram o marceneiro. Acontece, pessoal. Então, marceneiro, você tem que estar preparado para possíveis erros. E é uma das coisas que mais contribuiu para nós aqui dentro agilizar o nosso processo de montagem. Nós montamos tudo, até se vocês estiverem nos assistindo e quiserem nos acompanhar, e a gente vai tentar mostrar, né? Essa semana a gente vai montar um móvel, a gente vai levar todos os módulos inteiros, né? É uma loja, né? É uma loja até que relativamente pequena, né? Só que tá tudo montado. Eu tenho certeza que em menos de meia hora nós montamos tudo lá na casa do cliente, lá na loja do cliente. Por quê? Tá tudo prontinho, é só parafusar, colocar os tapa-furo, regular a altura e deu. Imagina a felicidade do cliente. Nós vamos entregar o móvel com 20 dias de antecedência, que o prazo dele, se eu não me engano, é para dia 1º de julho, o projeto dele. A gente não está abrindo o calendário aqui. É 1º de julho, que é ser daqui 3 semanas. A gente deu prazo para 30 dias. Nós conseguimos, que a gente fechou, acho que deu 30 dias corrido, né? Então a gente tinha fechado sexta-feira retrasada e eu já deixei pronto o móvel. Consegui fazer, ali adiantar. Imagina a felicidade do cliente. Nós entregar o móvel com quase 3 semanas de antecedência e em meia hora. Meia hora na casa do cliente lá, sem incomodar ele. É muito prazeroso ver a reação do cliente ao fazer isso, né, pessoal? E é prazeroso nós ter tempo, né? Imagina, a gente não está aqui perdendo tempo, né? 8, quase 9 horas da noite, fazendo um vídeo para vocês, produzindo um conteúdo de valor, mostrando como você pode ter tempo para você, tempo para sua família, para os seus hobbies, para os seus gostos e de quebra ainda você poder ganhar mais com isso. Porque quando você agiliza o seu processo de produção da marcenaria, quanto mais rápido você faz e entrega, mais rápido você recebe, né? Então o dinheiro que nós ia ter que receber lá no dia 1º de julho, vamos receber essa semana. Então, é bom ou não é? Faz sentido ou não faz para você? Se fazer sentido para você, convido você a sempre nos acompanhar, assistir as nossas lives que vão ser semanais, vamos tentar fazer toda semana, às segundas-feiras, nesse horário das 8 horas, 8h15. Também nós temos os nossos conteúdos já no YouTube, que a gente posta já há mais de um ano, estamos aí já na batalha. Nosso Instagram, que a gente está mostrando todo dia, o dia a dia da nossa marcenaria, né? Nos stories, né? A gente procura tentar mostrar o que acontece aqui, tem bastante conteúdo, dicas práticas, rápidas, né? O que a gente faz aqui na marcenaria, né? Porque a gente não inventa isso, né? A gente é marceneiro, né? Nós somos gente como a gente, vocês aí, né? Estamos na luta aí de tentar sempre fazer um trabalho com qualidade, com preço acessível, mas com tempo de qualidade, né? O nosso tempo não tem preço, né, marceneiros? Por isso, valorize o seu tempo, o tempo da sua marcenaria, a sua empresa, ela é muito valiosa, muito mais do que você imagina. E é isso que a gente vai querer sempre mostrar aqui para vocês, né? Eu vou estar sempre aqui nos vídeos, né? Mas tem o meu irmão, que nós somos, né, os Rebelatos, né? Vai estar aí no suporte sempre. Por isso a gente convida vocês a sempre estar com nós aqui. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, o seu comentário aí, né, para nos ajudar. A gente fica muito feliz de ter vocês aí conosco, né? E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo dos Rebelatos. E muito obrigado!